Direto da redação. O vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, acusado de envolvimento na morte do menino Henri Borel, poderá ter o mandato cassado. A decisão foi anunciada na noite de ontem pela Comissão de Justiça e Redação do Legislativo Municipal do Rio de Janeiro. O prosseguimento da denúncia contra o parlamentar foi aprovado por unanimidade. Confira a reportagem de Tatiana Alves. O vereador Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, acusado de envolvimento na morte do menino Henri Borel, poderá ter um mandato cassado. A decisão foi anunciada na noite desta segunda-feira pela Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que aprovou por unanimidade o prosseguimento da denúncia contra o parlamentar. A partir de agora, o processo será enviado novamente ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que se reúne já nesta terça-feira para sortear o relator do caso. O pedido de cassação foi formulado pelo próprio Conselho de Ética na semana passada e tem por base a investigação conduzida pela Polícia Civil sobre a morte do menino Henri Borel, que nessa segunda-feira completaria 5 anos de idade. Doutor Jairinho e a mãe do menino, Monique Medeiros, estão presos preventivamente, acusados do crime. Agora, o Conselho de Ética vai entrar na fase de instrução processual, com prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 15. Nessa etapa, doutor Jairinho deverá apresentar defesa. Podem ser ouvidos depoimentos e cabe ainda análise de provas. Depois, o relator apresenta seu parecer, concluindo pelo prosseguimento da representação ou pelo seu arquivamento. O parecer será submetido ao Conselho de Ética e, se aprovado, a votação final sobre perda do mandato ocorre em plenário, sendo necessário voto favorável à cassação de pelo menos 2/3 dos vereadores. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Situação complicadíssima. Agora a mulher mudou lá o conteúdo do depoimento. Agora a mãe do garoto, que dizia ser inocente, que a casa tinha sido invadida, primeiro ninguém sabia como o menino tinha morrido, se caiu da cama ou não, ela mudou de advogados. Porque anteriormente, os mesmos advogados que defendiam o doutor Jairinho defendiam também a Monique, que era a mãe da criança. Agora ela mudou de advogado e os novos advogados adotaram uma nova estratégia de defesa. A Monique passou a acusar o doutor Jairinho, dizendo que é um doente, que agredia. Mas no bojo desse depoimento aí, no bojo do inquérito do delegado, porque o delegado ele fechou o inquérito. Ele já tem um novo inquérito sobre esse caso. E ele diz o seguinte: o delegado Henrique Damasceno, ele é titular da 16ª DP da Barra da Tijuca. O inquérito que ele concluiu ontem, esse inquérito que apura a morte de Henri Borel Medeiros, de 4 anos, ele diz o seguinte, que ele indiciou a mãe do menino, que é a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, indiciou o doutor Jairinho, que é o vereador, e era marido, convivia com a mãe do garoto. Os dois foram indiciados pelo crime de homicídio duplamente qualificado por emprego de tortura e impossibilidade de defesa do garoto, do menino, do Henri. O parlamentar também foi indiciado 2 vezes por tortura e a professora 1 vez, por conta de outros episódios de violência praticadas contra o Henri. Inclusive um episódio relatado pela babá da criança, em tempo real. Esse relato se deu. Ela fez o relato à professora da criança durante a tarde do dia 12 de fevereiro. Como é que a polícia chegou a todas essas evidências, conseguiu os elementos de convicção desse caso? A polícia apreendeu o celular do Jairinho, recuperou o celular do Jairinho e da Monique. Então recuperou troca de mensagens. A polícia recuperou mensagens também das babás da criança, da empregada, a troca de mensagens ao longo do tempo, fez a linha do tempo. Então deu para identificar, viu quem era quem, viu quem estava falando a verdade, quem não estava. Com base nesses elementos de convicção,
é que o delegado até se recusou a ouvir um novo depoimento da Monique, que é mãe da criança. Fatalmente, a Monique e o Jairinho continuarão presos. Primeiro, porque tentaram constranger testemunhas. Os advogados que estavam trabalhando para o Jairinho anteriormente, até fotos, até nudes de ex-namoradas do Jairinho que estavam depondo nesse processo, nesse inquérito, eles divulgaram, tentaram constranger, colocar a imagem da mulher em sites pornográficos. Transmitiram essas imagens por meio de aplicativos, WhatsApp, em grupos de WhatsApp, tudo para constranger a mulher e depois para desmoralizar a testemunha. Isso é coação de testemunha, e no decurso de um processo, isso cabe prisão, isso cabe acautelamento dessas pessoas, a prisão cautelar dessas pessoas. Elas vão a julgamento, isso vai a júri popular. Dificilmente escaparão de uma condenação, porque o clamor popular contra essa situação toda, contra esse fato lamentável, contra esse crime bárbaro, é muito grande. Então está aí esse caso Henri Borel, as imagens do garoto, ainda. Aí a imagem do casal prestando depoimento, não é isso? Eles estão prestando aí depoimento na delegacia. Isso aí é a chegada deles na delegacia antes da prisão. Porque eles chegaram ao hospital com o garoto todo machucado, o garoto espancado, dizendo não saber do que se tratava. O garoto já chegou ao hospital morto e aos poucos a polícia foi chegando aos fatos, foi chegando às evidências de que esse garoto ele era espancado. Esse garoto ele era violentamente espancado. Agora não se sabe que se pela mãe, pelo padrasto, o rapaz, pelo Jairinho, o padrasto. Eu acho que para a polícia restam pouquíssimas dúvidas, né? Pelos relatos da babá, da empregada, de todo mundo. Há um relato que aí choca mais a gente, de que o menino, a criança, ainda que ela apanhasse do Jairinho, ainda que ele fosse um cara que espancasse a criança, um dia ele chega dentro de casa, a criança sai da babá, corre e abraça, tampa o pescoço dele, abraça ele. Aquilo é o seguinte, a psicologia, tem psicólogo que te explica isso. A criança cansada de apanhar, ela implora por afeto. Então o que ela faz? Ela tenta seduzir, conquistar a pessoa que está espancando para ver se contém, se para, se cessa os maus tratos, se cessa o espancamento. Então o garoto uma vez ele chegou, ele agarrou, ele pulou no pescoço e abraçou. Naquilo na intenção de mostrar ao cara que ele não queria apanhar mais, não queria ser espancado. Esse é um fato triste. Você acha que o ser humano é capaz de algumas coisas e de outras não. Mas o ser humano é capaz de coisas inimagináveis. Portal View. O mundo na palma da mão. View.